Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16. Uma palavra bem simples, bem tranquila, mas eu creio que sempre Deus tem algo a nos falar. Amém? Lucas 16. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Está procurando? Lucas 16, página 1308, da David H. Stern. Também está aqui no... Amém. Amém. Então diz assim a palavra de Deus. Falando aos Talmidim, Yeshua disse: havia um homem rico que empregou um administrador. Chegaram até ele acusações de que seu administrador estava desperdiçando seus recursos. Então ele o convocou e lhe perguntou: que é isto que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de seus atos, porque você não será mais o administrador. O que devo fazer? Disse o administrador a si mesmo. Meu patrão está me despedindo, e eu não sou forte o suficiente para cavar fossos, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer. Algo que fará as pessoas me receberem bem em suas casas quando eu tiver perdido o emprego aqui. Então, chamou cada um dos devedores de seu chefe e disse ao primeiro: quanto você deve a meu chefe? 3.000 litros de azeite, respondeu ele. Tome de volta a sua nota. Ele lhe disse: rápido, sente-se e escreva 1.500 litros. Vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui é muito interessante, que me chama bastante atenção, é que algumas pessoas não conseguem entender essa questão. Como que... Porque, se alguém pergunta para você numa entrevista, você vai pegar um crédito, onde você trabalha? Eu trabalho na empresa A, na empresa B. Quanto você ganha? É isso que interessa. Então, geralmente, o trabalhador tem algo a receber. Mas aqui o trabalhador, ele não tem algo a receber. Quando o administrador chama ele para acertar contas, ele tem algo a pagar, ele tem uma dívida com o seu chefe. A melhor resposta para esta questão que eu encontrei, está aqui em Mateus 21, que eu só vou ler só o comecinho, só para a gente entender. Em Mateus 21, para depois a gente entrar na questão do administrador infiel. Mateus 21, 33, diz assim: ouçam uma parábola, havia um fazendeiro que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e foi embora. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos arrendatários para receber sua parte da colheita. Mas os arrendatários prenderam seus servos. Um foi espancado, o outro morto e apedrejaram o terceiro. Vamos parar por aqui. O que eu entendo aqui? E é essa a nossa condição hoje. Quem é esse homem rico nas duas parábolas? É o próprio Deus. Por que o trabalhador deve para o seu senhor? Exatamente como essa parábola aqui de Mateus explica. O homem, nós nascemos nesse mundo sem eira nem beira. Se Deus não nos der saúde, a gente não pode trabalhar, se Deus não nos der intelecto, a gente não consegue viver nesse mundo. Então Deus, Ele permite que nós nasçamos. Só que aí, Ele está dizendo que este homem, este fazendeiro, ele pega, ele mesmo planta. É interessante que Deus fez tudo, e esse homem, ele diz aqui, ele mesmo planta.
aqui. O fazendeiro plantou uma vinha, como Deus criou o mundo. Colocou uma torre ao redor dela, na minha opinião, pode ter uma interpretação judaica melhor, eu não sei. Na minha interpretação, eu entendo que aqui é o anúncio dos profetas, uma torre de vigia. Cavou um tanque para prensar uvas, um lagar para fazer expiação. Cavou um tanque para prensar uvas, construiu uma torre, depois arrendou a vinha. Eu vejo isso claramente na vinda da forma como Deus cria o mundo. Ele cria o mundo, ele cria as nações, e ele cria um povo seu, um povo santificado. Só que o povo, pela rebeldia, pela falta de amor a Deus, começa a se rebelar contra Deus. E como Deus fez lá no deserto: Moisés, vai com o teu povo, eu não vou com você, né? Eu não vou seguir com você, porque senão eu vou consumir, a minha ira vai consumir este povo. Deus, então, ele pega todo o seu sistema de adoração, o sistema até então ali do Mishkan, né? Do tabernáculo, ele separa tudo, e ele terceiriza. Vocês agora vão lidar Deus cria um sistema para as pessoas adorá-lo. Ela vai ter um sistema de sacrifício, de expiação de pecados, ela vai ter o vinho para alegria, ela vai ter todo aquele sistema de adoração a Deus. Deus terceiriza. Só que aí os anos vão passando. E Deus, ele deixa um administrador. Quem é o administrador hoje? Na minha opinião, não o principal, mas os administradores são aqueles que pregam a palavra de Deus. São muitos líderes religiosos que é como se Deus pegasse e falasse: olha, está aqui o mundo, eu vou deixar vocês cuidarem do povo, do meu povo, vocês vão cuidar. Está todo o sistema pronto para a vinha produzir frutos, vocês não têm terras, vocês não têm plantações, vocês não têm nada. Eu já vou deixar tudo pronto para vocês. Vocês só vão cuidar disso, vocês vão viver disso. Porém, vocês estão arrendando as terras de Deus. Uma igreja, uma sinagoga, um meio espiritual, ele está arrendando o vinhedo de Deus, que Deus criou. Ele tem direito, sim, de usufruir, ele tem direito e o dever também ele tem a parte dos frutos que compete a ele. Não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho. São frutos do segundo amor. São frutos para a humanidade. Se ele fizer o trabalho dele, a comunidade ao redor dele vai frutificar para o bem. E é isso que acontece em muitas igrejas hoje. Como eu já disse anteriormente, eu gosto demais do Salmo 80. Porque o Salmo 80 diz que Deus plantou uma videira egípcia na terra. E essa videira egípcia cresceu tanto que ela escondeu os cedros de Deus, que é a justiça de Deus. Então, as pessoas estão nesse meio. Só que Deus, ele arrenda esse sistema sacrificial, esperando que esses administradores, que seja rabino, seja pastor, seja pregador, administrem todo esse vinhedo, essa vinha, e no tempo certo, ele entregue os frutos para Deus. Ora, o fruto dos homens, como já disse, não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, amar o teu próximo. Ok, esses são os frutos. Mas qual a parte do arrendador? Ou do arrendador e o arrendatário, né? Aquele que arrenda ao dono da vinha, ele tem direito na parte dele. E aqui nessa parábola de Mateus fala que quando esses homens viram os frutos, ele fala: não, deixa o fruto para mim. Mas qual que são os frutos de Deus? Primeiro, reconhecer
que Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos tira da terra do Egito. Isso daí já, o primeiro fruto, o primeiro sabor desse fruto deve ser o sabor como poderia dizer, da satisfação. Puxa, que Deus maravilhoso é esse? Me tirou do deserto, me tirou da escravidão. Eu tenho que ser grato. Tem que ter esse sentimento. Eu quero estar perto desse Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, mais um fruto que os maus administradores não estão retendo. Não é para ter outros deuses, não. Eles pegam várias deidades falsas e colocam dentro desse vinhedo de Deus, contaminando. Aí não é para ter ídolos. Infelizmente, há muitos lugares cheios de ídolos que andam, não só de pedra ou madeira, mas ídolos que andam e falam. E as pessoas, o fulano disse, então a Bíblia está errada. Honrar pai e mãe, mais um fruto que já também foi tomado. Honrar pai e mãe, eu creio que esse mandamento é híbrido. Primeiro, você honrar o seu pai Abraão. Se você honra o teu pai, você segue o conselho dele. Eu sou filho de Abraão pela fé, que bom. Então você guarda os mandamentos de Deus, porque Abraão era obediente. Mas eu vejo aí algumas igrejas dizendo que pai e mãe é parente, não é família. Pregam-se muito isso, eu vi isso muitas vezes. Cadê? E esse fruto ainda faz parte dos frutos de Deus. Chega o dia de entregar os frutos para Deus, eles falam, não, honrarás o sábado. Sábado, honrar o sábado, é o fruto de Deus. Pode pegar essa safra do sábado, é de Deus. Não, vamos deixar aqui, vamos fazer num domingo. E vamos dar um jeitinho aqui. Para que eu vou dar isso para Deus? Ele não está trabalhando aqui, eu que estou suando. E a pessoa muda tudo. Então, o mau administrador, que muitos falam, é Hassatan, pode ser o chefe maior aí, dos maus administradores, mas tem muitos menores aí administrando, roubando a Deus. Mas voltando para a nossa parábola principal, o que eu queria dizer com isso? Que não fique entendido o quê? Por que esses homens devem para o seu Senhor? Porque, como nós estamos aqui vivos pela misericórdia de Deus. Então nós temos algo a entregar para Deus, nós trabalhamos nas terras de Deus, Deus nos beneficia sim, mas muitos dos benefícios nós temos que saber separar, o que é meu e o que é do eterno. Não, a minha honra não darei a outrem, Deus não dá a honra dele para outro. Aí diz assim, olha, então esse homem aqui, esse administrador, o que ele fez? Ele chegou aos ouvidos do seu senhor que ele estava fazendo um mau uso, que é pior uso do que fazer um domingo do Senhor, de um Shabat, fazer um domingo do Senhor, que é pior uso do que falar, não viva a lei, esquece a lei que você está na graça, que é pior desvio de finalidade que pegar as festas de Deus e falar, foram todas abolidas, e festejar festas pagãs. Basicamente é isso que esse mau administrador faz. E está cheio de mau administrador. Aí, quando ele é repreendido, ele diz, talvez aqui seja exatamente quando a 10ª parte dos anjos caem do reino de Deus, ele faz uma reflexão. O diabo tem corpo? Não. Ele é um espírito. Satã é um espírito. E ele fala, eu não posso trabalhar. Não pode mesmo, ele precisa de alguém. Para infernizar a vida de alguém, ele precisa de usar alguém. E ele faz essa reflexão. E ele diz, meu patrão está me despedindo. E eu não sou forte o suficiente para cavar fossos. E tenho vergonha de mendigar. Ou seja, ele não pode produzir, não produz. Deus é criador, Deus fez o homem criador, mas o Satã não cria nada. Aí ele diz, já sei o que vou fazer.
algo que fará que as pessoas me recebam em suas casas quando tiver perdido o emprego aqui. Então, ele faz uma estratégia. Ele vai criar uma estratégia para que ele seja bem recebido. Tem muita gente esperando o anticristo chegar aí, falando blasfêmias contra Deus, falando que coisas horríveis contra Deus. Eu não creio que ele venha dessa forma. Aliás, eu creio que ele já está aí. Ele não vai dizer isso. O que ele vai falar contra Deus? Exatamente esses pontos aqui que nós estamos falando. O anticristo vai anular o Shabat, porque é mandamento. O anticristo vai anular mandamento. O anticristo vai dizer a lei foi abolida. Isso é uma agressão contra Deus. E as pessoas estão esperando que ele venha com chifres. Não, ele vem vestido de cordeiro. Ele prega bonito. E aí ele diz aqui, olha, ele então fala, vou precisar de uma casa, porque como ele vai fazer maldade se ele não tem um corpo? Ele precisa de um corpo. Então, chamou cada um dos devedores do seu chefe e disse ao primeiro, quanto você deve ao meu chefe? Por que ele devia? Porque ele provavelmente pegou uma terra para trabalhar, que não era dele, ele fez um contrato e ele tinha uma produção. Dentro dessa produção, ele tinha que entregar uma parte para o seu senhor. Vamos supor que fosse 50%. Vamos supor. Então, vamos supor que ele produziu naquele ano 6.000 litros de azeite. E ele pergunta, quanto você deve para o seu chefe? 50%, 3.000 litros de azeite. Quem está perguntando isso? O administrador. Aquele que regulamenta. Aquele que vai chegar no patrão e falar, olha, eu vi lá e é isso aí mesmo. Né? Jeitinho brasileiro que vocês fazem aí. Então, ele respondeu, tome de volta a sua nota. Que ele entregou ali o relatório, né, da produção. Ele disse, rápido. Fazer coisa errada tem que ser sempre rápido, né? Sente-se e escreva 1.500 litros. Cortei pela metade a sua dívida. Desvio de finalidade. Corrupção, exatamente. O que isso tem a ver com a igreja? É só olhar os mandamentos de Deus. Qual é a igreja que diz que pode roubar, pode matar, pode prostituir? Nenhuma. Ou seja, aquilo que honra o próximo, aquilo que é de amor ao próximo, eles até concordam. Mas e quando chega o que honra a Deus? Não, foi tudo abolido. Corta. Oi? Risca, exatamente. Risca os 50% dos mandamentos aí. Olha que lugar, que cabra bom. Exatamente. Esse é bom, não o patrão que me deu a terra para trabalhar. Exatamente. Então, esse é um tipo de corrupção dentro do povo de Deus. O povo de Deus que busca Deus, que tem uma regularidade, mas vive na corrupção. Porque está negligenciando. Só que a ficha de um homem é fácil escrever, apagar. Mas aqui ninguém apaga, não. Esse registro ninguém apaga. Mas aí ele continua, aí ele chama o próximo. Quanto você... então chamou cada um dos seus devedores, do seu chefe, e disse ao primeiro, quanto você deve ao meu chefe? 3.000 litros de azeite. Respondeu, tome sua nota. Ele lhe disse, rápido, sente, escreva 1.500 litros. Ao seguinte disse, e você, quanto deve? 25.000 quilos de trigo. Respondeu ele, pegue sua nota e escreva 20.000 quilos. Ou seja, 20%, vou diminuir a sua dívida em 20%. Aí, o que acontece? A pessoa diz que ama a Deus, a boca dela diz que ama, ela cumpre tudo. Mas o quarto mandamento ela tira, o Shabat, 10% saiu. Aí ela tem mais 10% ainda. Onde ele quer corromper? Vou negligenciar minha família. Ok. Vou negligenciar. Aí cada um escolhe, né? Tipo assim,
eu faço 9 coisas boas, não, faço 8 coisas boas e posso fazer 2 ruins, na balança vai ficar. É uma ilusão. Ou seja, o mau administrador, ele cortou 2 mandamentos. Só que se a gente lembrar da parábola de Yeshua, não tem margem de erro. Quando a mulher, aquela mulher, quando ele conta aquela parábola, a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, procura diligentemente, acende a vela e varre a casa até achar, e quando ela acha, ela faz uma festa, e chama as amigas. Eu nunca entendia isso enquanto eu não cria na Torá. Não entendia, não fazia sentido para mim. Achar um dinheiro, vamos fazer a melhor suposição. Você tem 10 notas de R$100, descobre que perdeu uma, tá bom, vamos procurar R$100. Aí procura e você acha, fica feliz que achou. Ok. Não, vou chamar meu vizinho e minha vizinha para falar que eu achei? Para fazer uma festa? Aí que a gente vai ver o que é essa dracma perdida. É um mandamento. Eu guardo 9 mandamentos, mas um eu perdi. Não é suficiente. Tem que ter as 10 dracmas. O administrador infiel, ele vai trabalhar para tirar pelo menos um mandamento. Basta, Tiago falou. Tiago disse bem, se você guarda todos os mandamentos menos um, você não vai entrar no reino de Deus. Você vai ser condenado por todos. Então, ele disse, rápido, sente-se e escreva 25 mil quilos de trigo. Respondeu ele, pegue sua nota e escreva 20 mil quilos. E o chefe do administrador desonesto, o aplaudiu, por agir de modo tão astuto, porque os mundanos possuem mais shekel, né? Mais... eu esqueci como que está na Bíblia em português, na livro do... Oi? Astúcia, obrigado. O chefe, então, os mundanos possuem mais astúcia do que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoas. E aí, ele diz, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, de forma que, quando ela acabar, vocês possam ser recebidos no lar eterno. É meio confuso isso aqui, parece que aquele que estava sendo roubado aplaudiu, mas na verdade, aquele que estava sendo lesado, ele foi muito mais esperto do que o administrador e de que todos aqueles que foram corrompidos. Por quê? Se ele mandasse aquele administrador embora de imediato, só ele sairia. Ele deixando o tempo para ele trabalhar, ele foi corrompendo outras pessoas, e na hora que o homem passa a régua ali, cai todos os corruptos. E é isso que acontece no reino de Deus também. A pessoa fala, eu não estou guardando mandamento, mas eu estou prosperando. Eu não estou guardando mandamento, mas eu estava precisando, estava num sufoco e Deus me ajudou. As pessoas confundem ser socorrido por Deus com ser aprovado. São duas coisas totalmente diferentes. Eu costumo sempre trazer o exemplo da serpente no deserto, que representa uma Mashiach. Os homens reclamaram daquele pão que chamaram de pão vil. Deus libera ali aquelas serpentes ardentes para picarem as pessoas e elas morrerem por causa do veneno, por causa do pecado. E aí, Moisés, por instrução de Deus, faz lá a serpente de bronze e todo é apregoado ali. Quem for picado pela serpente, olhe para a serpente de metal e será salvo. E muitas pessoas, creio eu, a Bíblia não relata, mas eu creio que muitas pessoas foram, que até virou objeto de idolatria mais lá na frente. Então, a pessoa era picada pela serpente, ela olhava para a serpente de bronze e não morria. Ok, está salvo então? Foi salvo pela graça. Sim, foi salvo
recebeu graça, porque merecia morrer, porque foi pecado, por causa do pecado, porém, 600 mil homens menos 2, imagina quantas pessoas foram picadas por aquelas serpentes, e não morreram, mas não entraram na vida eterna, não entraram na terra prometida, que representa a vida eterna. Ou seja, isso se equipara a hoje. O homem vai, ele pode viver um sistema de idolatria, ele pode estar numa necessidade muito grande de Deus socorrer, ele olha para a cruz de Cristo, ou ele olha para Cristo, melhor dizendo, né? Ele olha para Cristo, ele recebe a graça, ele não morre, ele não sucumbe naquele problema. Ok, realmente ele recebeu graça, para continuar vivendo, continuar tendo a oportunidade para que até o fim da vida dele, ele se arrependa e vire um filho de Deus, ou ele morra no pecado e não entre na vida eterna. A corrupção, ela está aí. Esse é o papel do falso profeta, do pregador que prega contra a Torá. E para finalizar, hoje vai ser bem breve, então ele diz, e o chefe do administrador desonesto o aplaudiu, por agir de modo tão astuto, porque os mundanos possuem mais shekel que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoa. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, de forma que, quando ela acabar, quando a riqueza deste mundo acabar, vocês possam ser recebidos no lar eterno. Eu estava lendo esse versículo aqui no livro que trata da Peshita, e ele está de uma forma bem diferente, eu esqueci de fazer a anotação. Mas ele está de forma muito, muito clara. Ela, de uma certa forma, ele está dizendo, olha, a pessoa quer ser corrupta. Então ela seja corrupta. Continue o corrupto sendo corrupto. Faça amigos. Porque no final, todos vão estar no mesmo local. Eternamente na mesma situação. Não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não é para corrupto. O reino de Deus é para quem teme, respeita, se arrepende, faz techuvá. E aí ele diz, quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também é desonesto nas grandes. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes dará o que é verdadeiro? E se vocês não forem confiáveis em relação ao que pertence aos outros, quem lhes dará o que lhes pertence? Nenhum servo pode ser escravo de 2 senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Ou seja, se nós não somos capazes de ser fiéis, se nós não formos capazes de sermos fiéis em coisas tão simples que Deus está nos dando, porque até pouco tempo, quando a minha Bíblia, meus olhos abriu para os 10 mandamentos, uma das coisas que eu procurei foi, deixa eu prestar atenção no mandamento, porque todo mundo fala que é impossível, eu também falo, é impossível guardar os mandamentos. Aí eu fui ver o que tem de impossível nos mandamentos. Nos 10 mandamentos não tem nada impossível. Tudo é plenamente possível. E são coisas simples, básicas. Não tem outro Deus, pronto. Não quero outro Deus, não quero idolatria, foge da idolatria. Acabou, já é um caminho andado. Honrar pai e mãe, guardar Shabat. Mas o Shabat requer confiança. Eu acho interessante, eu gosto muito também da primeira vez que Deus testa o povo.
Estava lá todo mundo reclamando, o que vamos comer, o que vamos comer? Deus não fala nada, Deus não repreende o povo, dá comida, dá codorna, dá pão do céu. Agora eu vou provar. Ele cobre a necessidade da pessoa, supre a necessidade dela, ok? Tem pão bastante, está todo mundo tranquilo. Agora eu vou provar. E aí ele faz exatamente a questão do Shabat. Quero ver se vão guardar a minha lei ou não. Coisa simples, é só obedecer. Os 10 mandamentos é só obedecer, é simples. Agora, a palavra de Deus diz, se nós não formos capazes de cuidar disso aqui, por que Deus vai confiar algo espiritual para nós? Por que Deus vai revelar coisas espirituais e grandiosas para quem não é capaz de confiar que Ele vai ser supridor? Porque tem gente que não guarda Shabat, tem gente que é obrigada a trabalhar, mas eu creio também que se a pessoa tiver um coração sincero, Deus vai abrir essa porta. Um rapaz que um amigo, virou amigo nosso aí, que tem um contato com ele começou a trabalhar, estava na experiência, ele foi mais corajoso do que eu seria. Ele não esperou passar a experiência. Estava na experiência, ele chegou lá para o chefe dele e falou, como que eu faço para não trabalhar de sábado? É por causa da minha religião. O que eu faço? Eu falei, você vai ter que trabalhar todo domingo. Eu falei, tá bom. E está lá. E mais que isso, como ele trabalha todo domingo, ele ganhou também um dia do ano que ele pode escolher o dia do ano para não trabalhar. Entendeu? E está trabalhando, feliz da vida. Por quê? Porque está sendo fiel no pouco. Uma pessoa simples, humilde, uma humildade. E tem, eu não posso. Não. Se nós não formos fiel no pouco, por que vamos ter... Eu estou terminando mesmo, mas eu vou dizer uma coisa. A Bíblia fala claramente, né, que os salvos, espero Deus estar entre os salvos, a Bíblia fala que os salvos vão governar a terra com Cristo, com Yeshua. Eu entendo que ele vai fazer governadores, ele vai distribuir isso daí. Agora, se a pessoa não é capaz de governar a própria vida, como que ela vai governar uma nação, uma cidade? Então, fica o recado aí, principalmente para quem está assistindo pelo vídeo, que se aquele que te ensina a palavra é um administrador infiel, dificilmente você vai alcançar o reino de Deus. Confie em Deus e seja fiel no pouco, no que está escrito aqui. E uma coisa também que eu tenho notado, e hoje o rapaz falando comigo hoje, ele só se confirmou. Deus tem pessoas que ele chama. Tem raiz judaica, tem um pouquinho de DNA judaico, não tem, não importa. Uma coisa é certa, isso aqui, essa verdade, já foi, eu mesmo tive essa experiência de passar para pastores, conversar com pastores, que não moveu uma lágrima, não moveu nada, um cisco. Ao passo que tem pessoas simples, que ela está lá na internet, ela não tem coragem de perguntar na igreja, mas eu vejo muito isso na internet. Sou obrigada a guardar o sábado? Que eu não posso perguntar para o pastor, eu vou perguntar na internet. Por que ela faz esse tipo de pergunta? Porque eu creio que é porque Deus está mostrando um grande tesouro para ela. Então, o reino de Deus é como um tesouro escondido que o homem encontra, esconde de novo, não leva para o pastor não, porque eu já vi também, leva lá para o pastor põe no bolso, ele esconde, vende tudo o que ele tem espiritualmente, todo o seu conhecimento, e compra o terreno. O terreno, nesse caso, é a tua vida espiritual. É a tua vida espiritual que está na mão de um administrador. Esconde, negocia, se livra do mau administrador. Compra o terreno. Confia que Deus já vai a lista desse terreno para você. E vá em frente, porque assim o reino de Deus será uma porta aberta. Né? A porta aberta para o reino de Deus é através da graça do Messias, e tudo já foi feito. Então, seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que Deus está te mostrando. Não deixe ninguém te enganar. Seja fiel na palavra de Deus, que Deus vai revelar grandes coisas em nome de Yeshua HaMashiach. Amém
E graças a Deus. Amém? Então é isso. Então, agora é só fazer a oração final, né?